você tem que ter ações, né, e não conversa. A ação é fiscalizar, é ir atrás. E o fato é que a gente chegou num momento em que eu esperava que acontecesse lá no começo, mas demorou, foi bom, mas está acontecendo, que é o colapso do sistema de saúde. Esse é o grande risco que nós corremos, é as pessoas morrerem por falta de atendimento. E nós chegamos na beirada disso acontecer. Uma coisa que eu não imaginava que essa altura, já com vacinação em andamento, já com as pessoas conhecendo a morte de perto, né? Todo mundo conhece alguém, um parente, um amigo, um conhecido que morreu ou teve grandes complicações com Covid. Então eu achava que nessa altura as pessoas já estariam convencidas. Mas eu acabei chegando na conclusão que não é só o negacionismo. Você tem o negacionismo aí das autoridades, aquele pessoal que interessa negar a existência do vírus, né, por questões políticas, ideológicas e tal. Mas o que eu acho que aconteceu com as pessoas é que elas se conformaram, né? Houve tanta confusão nas medidas, essa história, o próprio governo de São Paulo aqui errou demais, né? Manda fechar, manda abrir, manda fechar o que não precisava fechar, medidas inócuas, falta de informação. As pessoas cansaram e falaram assim, vamos assumir o risco. Eu prefiro correr o risco de pegar a doença e talvez seja uma gripezinha, o pessoal vai se acostumando, principalmente o mais jovem. O mais jovem já gosta de se arriscar naturalmente. Eu lembro das besteiras que eu fazia quando era jovem. Arrisquei a vida várias vezes com situações aí absolutamente bestas, né? Se chegar mais rápido no lugar, correr de carro, frequentar lugares mais perigosos. Então, a gente, quando é jovem, se arrisca. E o jovem está fazendo isso, ele quer viver o agora. Ele quer a festa, ele quer a balada, ele quer a paquera. Então, ele resolveu assumir esse risco. Então, cabe às pessoas mais preparadas, mais conscientes, que têm os números, tentar informar que nós estamos à beira de um colapso do sistema de saúde e que essas atitudes vão matar pessoas que não forem atendidas, né? Esse infelizmente, é o lamentável erro que as nossas autoridades cometeram desde o começo. Falta de planejamento, falta de consistência nas ações, né? Idas e vindas, ninguém nunca sabe qual é o plano muda toda semana. Você vê, o Dória fica 2 horas falando na televisão toda quarta-feira, a gente sofre isso, né, o Paulo, às quartas-feiras, e ficar esperando ele fazer aquele discurso de, não, tá parecendo o Fidel Castro, ele tá meio perdido lá, e isso tem contribuído para as pessoas perderem a credibilidade nessas medidas. Aí você perde a credibilidade e vai para a balada, é o que está acontecendo. As pessoas cansaram, né? E a gente tem comentado aqui que é interessante a adoção de medidas no Japão, só que a gente não tem a mesma cidadania, né? O mesmo grau de cidadania do povo japonês. 26 medidas sanitárias rigorosas, 26, não é só o álcool gel, isolamento social, tem medidas, detalhes mesmo. E vida normal, toca, porque depois de praticamente um ano com isolamento social, com medidas sanitárias, a gente atingir o pior momento da epidemia, é verdade, sempre é bom lembrar que essas medidas, elas se destinam justamente a evitar o colapso do sistema de saúde. Não é para evitar a propagação da pandemia, porque isso é impossível, mas é para evitar o colapso do sistema de saúde e a gente, nesse momento, vai chegando perto desse colapso do sistema de saúde. O ouvinte Renato de Simone, que é professor universitário, advogado, vice-presidente da OAB de Guarujá, ele mandou assim, bom dia, Paulo e bancada, com o toque de recolher, festas clandestinas se tornam infração penal, não só mais uma infração administrativa. Por isso, a modificação do Plano São Paulo. Somente para toque de recolher, agora a Polícia Militar pode prender em flagrante essas pessoas que estiverem na rua depois do horário e também os organizadores, fora as multas. Tem razão, uma das finalidades do toque de recolher denominado restrição de circulação entre as 11 e as 5, que começa a vigorar hoje, às 11 da noite, sexta-feira, 11 da noite, é exatamente esse. O ouvinte engenheiro Edson mandou assim, bom dia, Camila perfeita, governador joga para a torcida, o maior culpado do que está acontecendo é o próprio povo brasileiro, que coloca os seus interesses e vontades pessoais acima do bem comum. 7h18. Repita. 7h18. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. O mundo hoje é rápido.
É preciso estar a favor do tempo, perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. No verão da consciência, não pode faltar máscara, não pode faltar distanciamento social, nem inteligência para usar água. Tome banhos curtos, feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba ao lavar as mãos ou a louça. Use baldes para lavar o carro, quintal ou a calçada. A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos. Faça a sua parte. No verão da consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo. Estado de respeito. A pandemia mudou os modelos de trabalho e a grande descoberta é que dá para economizar com o escritório. Empresas e profissionais liberais encontraram no coworking a solução para obter produtividade com baixo investimento. O Espaço Certo oferece salas privativas, espaços compartilhados, salas de reunião e treinamento e planos de endereço fiscal. Os serviços de recepção, internet, copa, limpeza e manutenção já estão inclusos. Tenha um espaço profissional sem as interferências do home office. Ligue e agende uma degustação. Espaço Certo, Avenida Ana Costa 61, telefone 3229-1900. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h20, o ouvinte Roberto Campos mandou assim: Paulo e equipe, bom dia. O que as pessoas praticam hoje não é nada mais, nada menos do que a famosa roleta russa. A roleta russa é aquele revólver com uma bala, né? Gira o tambor, dá o tiro, se a bala estiver na posição certa, você morre, se estiver num dos espaços vazios, você não morre. É mais ou menos isso que a gente está fazendo em relação ao coronavírus. Agora, a boa notícia é que algumas cidades iniciam a vacinação para maiores de 80 anos. Santos, já amanhã começa a vacinação, tem drive-thru na Rangel Pestana, tem policlínica funcionando, unidade de saúde, e Praia Grande começa segunda-feira. Essa é uma boa novidade, não é, Camila? É uma ótima novidade, né, Paulo? O Guarujá também já estava fazendo a vacinação do pessoal acima de 80 anos. São Paulo também inicia, salvo engano, amanhã. Então, já estamos adiantando, inclusive, as fases, as datas. Não era previsto para ser nessas datas, era previsto para ser um pouquinho mais para frente, mas deu certo, graças a mais um sopro de esperança que estão adiantando as datas. Esperamos que todos consigam adiantar um pouquinho as datas. 2 dias antes já dá mais esperança para todos. Quem sabe até outubro, setembro, todos estejam vacinados. É isso que eu espero. Porque eu brinco que pela minha data eu fico morrendo de medo de não ser vacinada ainda esse ano. Mas agora, adiantando tudo, eu espero que seja ainda esse ano. E são vacinas essas, Ronaldo, da AstraZeneca, enviadas pelo governo federal, não é? A gente tem que ampliar, tem que buscar todas as frentes, tem que acabar com essa briguinha ideológica, esse monte de bobagem que a gente acompanhou esse um ano, infelizmente, e lutar para que haja uma unificação. Nós precisamos de todas as vacinas, de todas as patentes possíveis, de todos os estudos para aprimorar essas vacinas, porque nós temos tendo mutações da cepa do vírus e talvez haja necessidade, talvez não, com certeza, há necessidade das vacinas evoluírem no mesmo ritmo em que a doença está evoluindo. Então, tem que acabar com chega dessa história de quem é o dono da vacina, quem vai levar vantagem com isso, né? Mínimo de patriotismo para que as pessoas possam se livrar desse mal terrível. Olha, 7h22, o ouvinte Odair, que é professor, é assistente social, ele mandou assim: bom dia, Paulo, equipe, ouvintes. É tão inacreditável quanto previsível a postura do Bolsonaro quanto à pandemia, desestimulando o uso de máscaras e minimizando a pandemia, ainda mais com o desorientado ministro Pesadelo. Ele chama o Pazuello de Pesadelo da Saúde, especialista em logística que não conhece nem o mapa do Brasil, que a gente aprende na 5ª série. Está brincando por causa daquelas
vacinas que foram trocadas entre o estado do Amazonas e o Amapá. O governador Dória, com uma medida pífia, aliás, proibir de sair entre as 11 da noite e as 5 da manhã, minha mulher já me proibia, mas já é alguma coisa. Quero ver coibir agora aglomeração em condomínios de luxo e não só na periferia. Aí ele pede para o Marco Souza falar sobre vinho verde e manda um abraço e bom final de semana para você também, Odair. Eu acho que o Marco Souza, com Covid, a família toda, pela segunda semana seguida, nós não vamos ter a nossa dica de vinho aqui na sexta-feira. Agora, tem um ouvinte, Tadeu, ele mandou assim, vocês só falam mal do Bolsonaro, cadê o dinheiro que o governo federal mandou para o Estado? Olha, Tadeu, você pode reclamar da gente, se você acha que a gente fala mal do Bolsonaro, você agora pode reclamar para a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Essa Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil foi criada na Paraíba e promete processar todos os que postarem críticas contra o presidente Jair Bolsonaro e a família dele. É isso, não é, Ronaldo Serápicos? Olha, Paulo, a Constituição brasileira garante o direito inalienável, inconfundível, invendível, introcável de você ser idiota. Você pode ser idiota à vontade, que a Constituição garante que você tem direito de ser idiota. Então, como é um direito constitucional, a gente respeita, tem que respeitar, todo mundo tem esse direito. A Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil pode usar o título Ordem dos Advogados assim, Ronaldo? A OAB está processando eles já, né? Estão usando o título parecido, logotipo parecido, captação de cliente que é proibido pelo nosso estatuto ético, enfim, uma série de irregularidades, mas assim, é um bando de gente insignificante querendo aparecer, tá cheio de gente assim, né? Nós vemos no momento no Brasil, Paulo, que é muito estranho, né? As pessoas querem que você seja azul ou vermelho, você tem que escolher um lado. Você tem que ser ou Bolsonaro ou Dória, ou esquerdista ou conservador. E o mundo não é assim, né? Existe uma área cinzenta, existe o meio termo. Você pode achar que o presidente comete erros e achar que o governador de São Paulo também está cometendo outros erros e fazer críticas aos dois. Eu não sou obrigado. O sujeito acha o seguinte: se você achar que o presidente cometeu um erro, você vai ser processado, você é um bestalhão, você é um esquerdista. Não tem cabimento isso, não tem cabimento. Nós somos obrigados, num determinado momento, a escolher entre Haddad e Bolsonaro. Se você perguntar para mim, o que você quer, Haddad ou Bolsonaro, eu não quero nenhum dos dois. Para mim eram dois horrorosos. Mas, lamentavelmente, na eleição, nós chegamos nesse ponto. Mas o mundo não é Haddad versus Bolsonaro. Não é isso que acontece. Eu torço muito para que o presidente dê certo. Eu acho que ele teve muitos acertos. Já falei aqui, fiz uma lista das coisas que eu acho que o presidente acertou e que o Brasil precisava até, de vez em quando, de um sujeito com uma mentalidade diferente para mudar algumas coisas. Mas ele erra. E quando ele erra, a gente tem que falar que ele errou. É nossa função indicar. As pessoas, elas dizem o seguinte: não, o presidente errou, mas você quer que volte o PT? Não, não quero que volte o PT. Eu só quero que o presidente acerte onde ele está errando, meu Deus do céu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, infelizmente, é assim. Aí surge esse tipo de gente aí. Não, criticou, não interessa. Falou mal do presidente, eu vou te processar. Me ameaça com o meu direito, com a Constituição que me protege, você está me ameaçando com isso. É lamentável, né? Então, precisamos ter um pouquinho de clareza. Você não é proibido de ter visão crítica. Você vai, o que está certo, o que está errado, você tem o direito de achar que está errado. Você não precisa ser esquerdista para achar que o presidente comete alguma coisa errada e também não precisa, não vai ser bolsomínio de falar que o presidente está fazendo alguma coisa certa. Não existe essa história de extremos absolutos que nós criamos na cabeça das pessoas nesses últimos anos. É verdade, mas de qualquer maneira, para o Jornal da Manhã Litoral Paulista, como tem críticas ao presidente Jair Bolsonaro, e tem críticas a gente critica não o presidente, mas medidas, decisões dele, pode estar sendo alvo aí, né, André Orsini, da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, pelo amor de Deus, hein?
Paulo, não estamos fora de correr o risco aí de receber alguma notificação aí vindo lá de João Pessoa, na Paraíba, para chegar aqui na cidade de Santos nos processando com relação a isso. Mas o Ronaldo colocou bem, a gente não faz crítica à figura Jair Bolsonaro, e sim ao atos e ações do presidente da República, né? Eu, particularmente, essa semana, falei muito sobre a questão Petrobras, que foi erroneamente feita da forma que ele fez. Não estou julgando o mérito, é uma prerrogativa do presidente trocar o presidente da companhia, mas mexeu muito com bolsa de valores, com o valor das ações da companhia, que poderiam ter sido feitas de outra forma. Mas o presidente também acerta, e quando ele acerta, a gente fala sempre dos acertos dele. A questão do auxílio emergencial foi uma coisa que nós elogiamos muito, né? Que embora pouco dinheiro, mas ajuda aquelas pessoas que vivem em estado de extrema pobreza, aquelas que não têm R$100 por mês para se alimentar. Então não é questão de fazer críticas, elogio, a questão é que a gente quer que acerte, como também bem colocou o Ronaldo, não é que a gente quer que volte à esquerda ou o PT, seja lá quem for, a gente quer um presidente que acerte o nosso país, que a gente consiga andar para frente, que a gente vê, nós como cidadãos comuns, a gente vê um país com grande potencial econômico, com grandes perspectivas de futuro, mas a gente está sempre patinando, parece que dentro da mesma areia movediça, né? E alguém sempre surge, põe a cabeça para fora, grita, aí depois a gente afunda de novo. Então eu acho que é isso que a gente tem lutado aí, tem falado, que a gente quer é o melhor para o nosso país. 7h29. Repita. 7h29. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de Diagnóstico por Imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos, Rua Paraná 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. No SUV Peugeot 2008 cabe muita coisa. Cabe toda a sua família saindo de férias, cabe toda a correria do seu dia a dia, cabe muita tecnologia e conforto com vários itens de série. E cabe ainda o melhor negócio, a parcela que cabe no seu bolso, a partir de R$ 790, com melhor avaliação no seu usado e recompra garantida pela tabela FIP. Venha conferir. Acta Peugeot, Avenida São Francisco, 62 Santos. Consulte condições na concessionária. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. No verão da consciência, não pode faltar máscara, não pode faltar distanciamento social, nem inteligência para usar água. Tome banhos curtos, feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, ao lavar as mãos ou a louça. Use baldes para lavar o carro, quintal ou a calçada. A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos. Faça a sua parte. No verão da consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo. Estado de respeito. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h31. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa com informação e com opinião por mensagem de texto, o WhatsApp, para o 13997880966. Repita. 13997880966. Nós vamos conversar agora aqui no Jornal da Manhã com o tenente da Polícia Militar, Matheus Roncato, que é da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O tema são as chuvas desse final de fevereiro. A Baixada Santista é uma região que está bem sujeita a esse tipo de ocorrência, não é, tenente? Bom dia. Ô Paulo, bom dia, um bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, a nossa preocupação com a região da Baixada Santista e principalmente os municípios de Santos e Guarujá é que além do histórico, né, de ocorrências de chuvas intensas, nós temos também diversas áreas de risco mapeadas nesses municípios, então aumenta e potencializa a ocorrência de desastres. Mas nós tivemos a ocorrência também de cabeça d'água com mortes na Baixada Santista no último final de semana e foi em Cubatão, não é?
Exatamente, Paulo. Tivemos, na verdade, 3 ocorrências aí relacionadas ao fenômeno cabeça d'água na região da Baixada Santista nesse final de semana. Uma das ocorrências foi em Cubatão, na Cachoeira do Perequê, onde 2 corpos lá já foram localizados pelo Corpo de Bombeiros. Tivemos também uma ocorrência com uma vítima já localizada no município de Praia Grande, na Cachoeira do Melve. E tivemos a terceira ocorrência aí no município de Bertioga, onde também tivemos 2 vítimas, uma delas já foi localizada pelo Corpo de Bombeiros, e segue aí na data de hoje a busca por esse 5º e último corpo aí dessas ocorrências do final de semana. O que é a cabeça d'água e existe risco de novas ocorrências desse tipo aqui na Baixada, nesse final de semana, nesse finalzinho de fevereiro? O fenômeno cabeça d'água, ele acontece principalmente em rios, cachoeiras, em lagos. E ele, no que consiste esse fenômeno? Ele é caracterizado pelas chuvas intensas, na maioria das vezes não na região em que os banhistas estão, mas sim na cabeceira dos rios ou em níveis mais altos do curso d'água. Então a Defesa Civil alerta principalmente para essa temporada aí de chuvas intensas, para que a população evite essas áreas e dê preferência aí no banho, né? Dê preferência aí no lazer, sempre nas regiões onde a gente possui o salva-vidas. Que é a região do litoral, por exemplo, ela fica toda com salva-vidas durante todo o período de verão. Que cuidados que a população deve tomar além desse e qual a maneira de se informar a respeito desses riscos, tenente? Perfeito, Paulo. Eu acho que a melhor orientação para a população é sempre estar acompanhando os alertas que são emitidos pela Defesa Civil do Estado, estar acompanhando a previsão meteorológica. Só para a gente exemplificar, tivemos aí uma chuva nos últimos 3 dias em torno de 25 milímetros. E para os próximos 3 dias, para as próximas 72 horas, ou seja, hoje, sábado e domingo, são esperados aí, a previsão é de 100 milímetros de chuva. Então, é uma chuva considerável, principalmente para os municípios aí da Baixada Santista. E para a população ter acesso a esses alertas aí em tempo real, de forma totalmente gratuita, basta se cadastrar no nosso serviço 40199. Então, o cidadão ele envia um CEP da sua residência através de uma mensagem de texto, SMS, né, para o número 40199. E aí, a partir desse momento, ele tem acesso aí em tempo real a todos os alertas que são emitidos pela Defesa Civil do Estado. Bom, então, previsão de chuva forte no nível de 100 milímetros, é muita chuva mesmo nos próximos 3 dias, sexta, sábado e domingo aqui na Baixada Santista, no litoral. E o 40199, você se cadastra e passa a receber o alerta pelo seu código de endereçamento postal, o alerta para a sua região. Mais alguma observação importante, tenente, para o ouvinte da Jovem Pan aqui em todo o litoral de São Paulo? Perfeito, a gente reforça aí tanto o nosso serviço 40199, temos também o site que é o spalerta.sp.gov.br. Lá a gente tem um material bastante didático, umas cartilhas que tem diversas orientações sobre como a população agir antes, durante e após ocorrências aí relacionadas à chuva. E a gente reforça também, como você comentou aí, por conta dessa chuva que é esperada para o final de semana, só para a gente ter uma ideia aí, para o mês inteiro de fevereiro, a região da Baixada aí tem uma média de 200 milímetros de chuva, distribuída ao longo de todo o mês. E só para esse final de semana, em 3 dias, é esperado praticamente metade desse volume. Então, a gente reforça a atenção principalmente para aqueles que habitam aí as áreas de risco. Os agentes de defesa civil eles estão em campo, eles estão fazendo as vistorias e estão de prontidão, mas a gente reforça aí também a orientação para a população. Qualquer sinal de anormalidade, principalmente alguns sinais que são fáceis de serem observados, que é a inclinação de árvores e postes e rachaduras nas residências, nas paredes e até mesmo nos muros, quaisquer desses sinais, acionar imediatamente a Defesa Civil do município através do telefone 199. Então, 199 para acionamento da Defesa Civil em caso de algum sintoma diferente aí na região onde você mora.
Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista com o tenente da Polícia Militar, Matheus Roncato, da Defesa Civil do Estado. Tenente, obrigado pelas informações e um bom fim de semana, que as ocorrências não se confirmem. Ô Paulo, posso só falar uma coisa com o tenente? Bom dia, tenente André Orsini. Essas informações de excesso de chuva no final de semana, não poderia a Defesa Civil colocar um aviso nas rodovias que dão acesso à Baixada Santista? Porque muitos turistas, às vezes, veem até que há previsão de chuva, mas não tem ideia desse volume que o senhor acabou de nos passar. Então, eu acho que era importante a Defesa Civil fazer um contato com as concessionárias para, naqueles painéis digitais, fazer um aviso. Defesa Civil alerta, excesso de chuva no final de semana, ligue 199. Acho que é importante fazer, principalmente para os turistas, né? Bom dia, André. Perfeita observação. Isso já vem sendo feito e a gente reforça aí, principalmente nesses períodos de alerta, né? A operação chuvas de verão, que a gente denomina, ela compreende desde o mês de dezembro até o mês de março, que é o período de maior volume de chuva, né? E nesse período a gente tem uma parceria muito forte aí com o Corpo de Bombeiros, até com esses órgãos aí para tentar difundir essa informação. Então, via de regra, isso já é feito. A gente vai reforçar para dar uma atenção em especial a esse alerta aí no final de semana. E a gente também divulga aí a importância das nossas mídias sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook, onde esses alertas aí, de uma maneira muito orientativa e elucidativa, eles são emitidos também nas nossas mídias. Então, fica o convite aí para a população aí seguir e acompanhar os alertas também através das mídias sociais da Defesa Civil do Estado. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com o tenente da Polícia Militar, Matheus Roncato, que é da Defesa Civil do Estado, sobre o alerta aí para chuva prevista em grande volume para a Baixada Santista nesse final de semana, para o litoral de São Paulo. Tenente, obrigado pelas informações e um ótimo final de semana. Tomara que as ocorrências não se confirmem. Perfeito, a gente torce, né? Em que pese a previsão, a gente torce para estar errado. E agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço. Contem sempre com a Defesa Civil do Estado. O ouvinte Flávio César mandou assim: bom dia, sextou, Flávio, mas pela previsão aqui da Defesa Civil do Estado, não vai ser uma sexta exatamente como a gente espera, né? 100 milímetros em 3 dias é muita chuva se confirmar. 7h40. Repita. 7:20. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Identificar o seu pet de estimação é muito importante e bem fácil. Uma simples plaquinha com telefone de contato na sua coleira pode evitar a angústia de um cão ou gato perdido, o que pode acontecer ao arrebentar a guia durante o passeio ou mesmo o portão ou porta de elevador que ficou aberto, mesmo que só por um segundo. Se o seu pet já está identificado, perfeito. Caso negativo, providencie assim que possível. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão. Fone 3227-5249. No verão da consciência, não pode faltar máscara, não pode faltar distanciamento social, nem inteligência para usar água. Tome banhos curtos, feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, ao lavar as mãos ou a louça. Use baldes para lavar o carro, quintal ou a calçada. A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos. Faça a sua parte. No verão da consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de respeito. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h42. Sexta-feira é o dia do quadro de cinema daqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista, apresentado pelo cinéfilo, advogado e jornalista Marcelo Pavão. Bom dia, Marcelo Pavão. A chuva vem aí, a gente vai ficar em casa porque tem, não é toque de recolher, é restrição de circulação, tem chuva, tem pandemia, tem dengue, chikungunya, tem tudo isso. O que você recomenda para a gente assistir, hein, Marcelo Pavão? Pelo amor de Deus. Primeiro uma benzedeira, né? A gente tem que ter uma benzedeira. Tá? Primeiro uma benzedeira, depois a gente vai assistir. Bom dia, Paulo, bom dia a todos da bancada.
Paulo, eu trago aqui, primeiro, um aviso, né? Quem gosta de prêmios de cinema, domingo agora, na TV a cabo, no TNT, vai ser transmitido o prêmio Globo de Ouro. Então, é o primeiro prêmio relacionado a cinema do ano, que vai acontecer domingo agora, à noite, e vai ser transmitido no Brasil pela TV a cabo do canal TNT. Segundo, Paulo, são duas dicas que elas meio que se entrelaçam, por incrível que pareça. São duas, um filme e um documentário que estão na plataforma Netflix. O filme é Eu Me Importo, o nome em português, Eu Me Importo, tá bombando esse filme, e eu vou contar apenas as primeiras cenas do filme e o resto eu deixo para assistir e descobrir o que vai acontecer. Imagina a seguinte situação, uma professora aposentada, uma pessoa que trabalhou a vida toda para guardar o seu dinheiro e está vivendo uma aposentadoria tranquila, de repente ela recebe uma visita na porta de uma pessoa que se diz a sua curadora, sua guardiã legal, né, o termo que nos Estados Unidos se usa, aonde um juiz deu a guarda dessa pessoa, todo o seu patrimônio, o seu dinheiro, tudo que ela tem, vai ser administrado por uma pessoa que ela nunca viu na vida. E com isso, a pessoa vende a casa, tira essa pessoa, coloca num asilo, tranca como louca, e aí o filme começa, Paulo. Imagina, o filme começa assim. E aí, todo desenrolar é para saber onde vai terminar essa loucura, né? No Brasil, infelizmente, esse caso não é tão estapafúrdio. Mas lá fora o negócio está pegando fogo, esse filme está realmente bombando. Inclusive a protagonista, a atriz Rosamund Pike, que já fez até filme de James Bond, é candidata a melhor atriz no Globo de Ouro. No elenco também tem o Peter Dinklage, que é o ator que fez o Tyrion Lannister no Game of Thrones, e também tem a Dianne Wiest, 2 vezes ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante. Então é um filme que merece ser descoberto, é um filme que ele não é terror, ele não é comédia, ele não é suspense, e ao mesmo tempo é tudo isso. Então, assim, vale a pena descobrir, é um filme diferente, não é um filme usual. E a outra dica, Paulo, é um documentário que a gente sempre festeja quando se faz um documentário sobre o rei do futebol, Pelé, que está na Netflix. Mas eu confesso para você, Paulo, e para os nossos web ouvintes aqui, que eu fiquei um pouco decepcionado com o documentário do Pelé. Claro que ver o rei jogando, ver o rei em atuação, ver o rei dando entrevista é sempre muito legal. Mas eu qualifico esse documentário do Pelé, do Netflix, como Tem Gringo no Samba, porque é um documentário feito por estrangeiros, uma visão muito assim, pequena da grandiosidade do Pelé. Mas vale a pena, por ser mais um documentário em relação ao Pelé, por mostrar, inclusive, os veteranos aqui do Santos. E, aliás, é outra crítica que eu faço. O documentário passa reto pela trajetória do Pelé no Santos. E aqui eu vou falar como torcedor, me peço perdão a todos os demais. É inadmissível a gente ter, por exemplo, um Juca Kfouri falando que o Santos era um time menor, era um time pequeno, até surgiu o Pelé. Então, assim, quem é Juca Kfouri? Mas isso faz parte. Então, assim, é um documentário polêmico, não é um documentário simples, toca em assuntos delicados, como a ação / omissão do Pelé durante a ditadura, todo aquele imbróglio em volta da Copa de 70. Então, assim, é um documentário, é um registro histórico que vale ser visto, mas assim, é polêmico porque assim, Pelé merecia muito mais do que esse comentário. Mas eu deixo aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, assistirem e depois comentarem qual é a opinião do documentário sobre o Pelé, que está já na Netflix, Paulo. Essa foi a dica, ou melhor, as dicas do Marcelo Pavão para o final de semana aí, que se anuncia tenebroso, com muita chuva. Marcelo Pavão, obrigado pelas dicas e um ótimo final de semana com muito filme bom para você. Para todos nós. Tchau, tchau.
O ouvinte, o Sil, mandou assim: bom dia, Paulo e bancada. Benzedeira, assim, kkk, e banho de sal grosso para ficar imune do raio. Também, realmente, o Marcelo Pavão começou a dica de cinema de hoje falando que a gente precisa de uma benzedeira. O ouvinte Crispim mandou assim, deixa eu ver a mensagem do Crispim. Bom dia, Paulo. E Marco Antônio Villa, que fala todo dia mal do Bolsonaro. Porque um ouvinte mandou que a gente fala mal do Bolsonaro, o ouvinte Tadeu, e o ouvinte Crispim está dizendo que o Marco Antônio Villa fala mal todo dia do Bolsonaro. É verdade, inclusive na Rede Cultura, né? Mas o ouvinte Tadeu não vai denunciar a gente para a Ordem dos Advogados Constitucionais do Brasil. Tudo que a gente precisa, com chuva, chikungunya, pandemia, com tudo isso, a gente não precisa de um processo, não. 7h49. Repita. 11 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de Diagnóstico por Imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos. Rua Paraná 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. No SUV Peugeot 2008 cabe muita coisa. Cabe toda a sua família saindo de férias. Cabe toda a correria do seu dia a dia. Cabe muita tecnologia e conforto com vários itens de série. E cabe ainda o melhor negócio. A parcela que cabe no seu bolso. A partir de R$ 790, com melhor avaliação no seu usado e recompra garantida pela tabela FIP. Venha conferir. Acta Peugeot, Avenida São Francisco, 62 Santos. Consulte condições na concessionária. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h50 e o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro de 2020 ontem, dia 25 de fevereiro de 2021, por conta da pandemia. A temporada 2020 se estendeu pelos 2 primeiros meses de 2021. Nesse final de semana, nós já temos o Campeonato Paulista iniciando. Ontem o Bragantino, na última rodada, ganhou do Grêmio de 1-0, Bahia venceu o Santos reserva por 2-0, o Atlético Paranaense bateu o Sport Recife por 2-0, Atlético Goianiense 3, Curitiba 1, Ceará 2, Botafogo 1, Atlético de Minas 2, reservas do Palmeiras 1, Vasco da Gama, uma vitória do Vasco, 3-2 no Goiás, Fluminense 2-0 no Fortaleza, mas os 2 jogos que realmente importavam, Internacional 0, Corinthians 0, São Paulo 2, Flamengo 1. O São Paulo ajudou o Internacional, o Internacional que não conseguiu se ajudar. Agora, até o corintiano Paulo Andrade, Ronaldo Serápicos, ele está achando que foi pênalti contra o Corinthians ontem, não marcado para o Internacional. Teve o VAR, né? O VAR confirmou, diz que não, a tecnologia dizendo que os árbitros não são tão bons quanto parecem. Bom, primeiro fazer uma coisa aqui, Paulo, que eu nunca imaginei que faria, né? Que é cumprimentar São Paulo e Corinthians, 2 times que honraram a camisa, que mostraram que tem dignidade até o fim, né? Você vê que teve um torcedor do Inter milionário que tinha cogitado a possibilidade de mandar uma mala branca para o São Paulo, totalmente desnecessário, né? O São Paulo honrou sua tradição, jogou, e o Corinthians jogou melhor do que o resto do campeonato inteiro, né? Mostrou uma firmeza lá, o Cássio, que não vinha bem, fechou o gol. Enfim, a gente tem que cumprimentar esses grandes times que mostraram por que tem essa história.
Agora, o campeonato foi tão ruim, Paulo, que não tinha como terminar de outro jeito, né? Que final melancólico, né? O campeão e o vice tropeçando, 2 resultados desastrosos, o Inter tinha tudo nas mãos, dependia só dele, não conseguiu superar o Corinthians, que não era uma equipe forte, e o Flamengo, então, nem se fala, o Flamengo é muito superior ao São Paulo, não conseguiu jogar absolutamente nada, então é um campeonato ruim, que só podia terminar desse jeito. A final, né, entre aspas, entre Inter e Flamengo, já tinha sido um jogo ruinzinho, feio, assim como foi a final da Libertadores, entre Santos e Palmeiras, um jogo feio. É o retrato de um futebol brasileiro desgastado, ultrapassado, chato, burocrático, sem grandes craques, sem grandes alternativas. A gente o tempo todo buscando aí treinadores estrangeiros para fazer o milagre, já que não tem futebol, a gente procura o milagre. Enfim, um campeonato para ser esquecido, viu, Paulo? Muito ruim. O ouvinte Joseph mandou assim: o duro vai ser o Flamengo ter que aguentar o Corinthians, obrigando a beijar a mão pela ajuda na conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2020. A torcida vai ter que mudar o trecho do hino do Flamengo para uma vez Corinthians, sempre Corinthians. Que dureza. Ele diz que foi por pouco que o time do Inter de Porto Alegre não conquistou o título, bateu na trave. Faz 41 anos que o Inter não é campeão. Depois daquele grande time da década de 70, 75, 76, 79, nunca mais. E o Flamengo ganhou o título do Campeonato Brasileiro com as calças na mão e na bacia das almas, diz o Joseph. O Ronaldo tem razão, São Paulo de parabéns, Corinthians de parabéns também pela dignidade da participação na última rodada. E o Claudinho do Bragantino e o Luciano do São Paulo, que fizeram gols ontem, se tornaram os artilheiros do Campeonato Brasileiro. O Marinho, que estava empatado com eles, teve Covid e não conseguiu jogar ontem para disputar essa artilharia. André Orsini, o setor de comércio de veículos usados de São Paulo obteve uma vitória na Justiça sobre o governo João Dória na questão da elevação por decreto da alíquota do ICMS de carros usados, né? 207%. O Tribunal de Justiça decidiu que não vale essa majoração, André. André, tem microfone. O André, microfone mute. Regularizou? É ele que tem que... Sim. Então, o sindicato havia entrado com mandado de segurança, Paulo, para poder não regulamentar, né, porque não é por decreto que você aumenta imposto, e foi reconhecido isso, né, porque aumentou em 207% a alíquota do automóvel usado, e para as concessionárias inviabiliza o comércio de receber um veículo usado, ter que registrar a sua entrada, recolher o imposto de um automóvel que já tinha sido recolhido quando zero, né, para depois comercializar esse imóvel usado. Então, é uma vitória da categoria, volta ao imposto de 1,8% e não de 5,53%, como o governo do estado vinha colocando, né? Mas há um projeto de lei para poder regulamentar isto aí, que está em tramitação, e eu acho que tem que ser revisto mesmo, né? Os deputados, tem uma bancada de deputados trabalhando para isso, é uma vitória da categoria importante, porque no final isso aí ia ser repassado para o consumidor final, porque as concessionárias não têm condições de absorver essa diferença tão alta do imposto entre o que eles pagavam, que era 1,8%, e agora vão voltar a pagar, perto daquilo que o governo do estado de São Paulo estava querendo, que é os 5,53%. Mas esperamos que realmente regulamente, porque isso é um mandato de segurança, né, que é regulamente, para que fique nesse patamar aí de 1,8% e não repasse, porque eu sou da opinião que o automóvel já recolheu seu ICMS quando era 0 km, quando foi comercializado pela primeira vez. Então, quando você comercializa a venda de um automóvel usado, você tributa de novo. E não é justo que seja 5,53%. Camila Amorim. Você está, pelo raciocínio do André, que eu concordo também, você está tendo uma bitributação quando você já pagou quando o automóvel era zero, e você paga mais uma vez quando esse automóvel é vendido usado. Então, não no conceito da bitributação puro, mas você paga 2 vezes o imposto
por aquele automóvel. Então, agora tem que aguardar a decisão final para que esse imposto seja o menor possível. Então, eu acredito que se mantenha essa decisão, tá? Que não vá, que mantenha-se a decisão da menor alíquota. Eu não acredito que vá ter qualquer intercorrência e que não vá ser usada o instrumento correto, que não é o mandado de segurança para o aumento do tributo. Então, eu não acho que vai ter recurso nenhum, eu digo assim, que não vai ter o instrumento correto do governo, do Estado, para aumento da alíquota. Eu acho que esse assunto morre por aqui. Agora, Ronaldo Serápicos, era uma decisão estranha mesmo. O André tem razão, o automóvel já paga o ICMS na primeira venda, o imposto ele atinge a loja de carros usados, a concessionária, mas não atinge o dono, o consumidor que vende um carro, né? Então é uma operação estranha, já é uma operação estranha. E aumentar 207%, como o governador Dória fez no final do ano, aí num pacote de maldades, não passou na justiça. Olha, Paulo, são dois assuntos distintos. Primeiro é a questão tributária. O ICMS sempre foi um imposto muito ruim, horroroso, péssimo. Ele é um imposto que tem como característica ser cumulativo, ele incide em cada etapa da produção. Então, não é que você paga a bitributação, você paga a decatributação. Se você vender 10 vezes o carro, você vai pagar 10 vezes o ICMS. Então, ele é um imposto muito ruim e ele é muito confuso, ultrapassado. Primeiro porque o fato gerador, circulação de mercadorias, é uma coisa do século retrasado, não é uma coisa mais moderna. Ele não se adapta à nova realidade do mercado, ao e-comércio, né, ao comércio eletrônico, digital, aos novos produtos que existem. Hoje tem uma discussão, o streaming, o que é? O streaming é serviço ou é produto que você está comprando? O Google é serviço, não é produto. Não, mas você pode comprar um filme no Google, baixar no seu computador, é um produto. Então é muito difícil. O serviço de nuvem, é serviço nuvem? Não, mas você adquire produtos que vêm junto com a nuvem. Então está na hora de a gente modernizar esse sistema tributário, né? E acabar principalmente com os impostos que têm um efeito cascata, né? Que você cobra, como é o caso do ICMS. Então, a primeira parte é que passou da hora de fazer uma reforma tributária e mudar o sistema estadual de cobrança. O Estado tem que cobrar impostos sobre outro fato gerador, não sobre a circulação. Até porque isso gerou uma insegurança jurídica que vem se arrastando há décadas, que o Supremo cada vez define uma coisa diferente. Essa semana julgou novamente aí a questão da guerra fiscal por 6-5, ou seja, eles também não sabem o que está certo e está errado. Uma decisão por 6-5 é porque eles não se entendem também, justamente porque tem essa coisa, tem uma alíquota que é de Estado, o produto circula, sai de São Paulo, passa por 10 estados, circulou pelos 10 estados? Não circulou pelos 10 estados, é do Estado que sai e do que recebe, mas o que recebe tem uma alíquota diferente do que o que emitiu, é uma confusão enorme, e nem o Supremo não sabe o que fazer. Então, uma guerra fiscal que se arrasta há anos, que já devia ter sido eliminada com uma reforma tributária decente. Então, esse é o primeiro passo, primeiro ponto. O segundo ponto é o fato do governo Dória resolver todos os seus problemas através de aumento de impostos, aumento de arrecadação. Isso é muito fácil, eu também faço. Não precisa ser um governador brilhante para resolver o problema de caixa aumentando imposto. E aumentando impostos, o ICMS é muito polêmico, ele está aumentando impostos em produtos, em serviços, em circulação de mercadorias, sem uma justificativa plausível. Você tem que usar o imposto como regulador do mercado, né? Este produto aqui, nesse momento, não é interessante que ele tenha uma grande produção, vamos aumentar a tarifação sobre esse, ou o outro tem uma margem de lucro muito grande, nós podemos aumentar a alíquota ali, porque esse produtor está ganhando muito, pode contribuir mais para a arrecadação do Estado. Não foi isso que aconteceu. Eles escolheram lá, deram uma olhada, né, algum brilhante lá, deu uma olhada aonde seria mais fácil aumentar e aumentou. E criou aí uma série de divergências, de ambiguidades, né? Você está cobrando de quem não tem mais capacidade de pagar. Então é uma coisa muito ruim. O imposto foi suspenso por uma questão jurídica técnica, que o André explicou bem, a forma como foi feita, né, por decreto está equivocada, então o Tribunal de Justiça entendeu que tem que haver uma lei específica, mas mostra que
o governador vai procurar aumentar em outro lugar, ele vai buscar essa arrecadação em outro lugar. Então, infelizmente, a gente não vê aquilo que a gente cobra também do governo federal, redução de gastos, diminuição de folha, diminuição de despesa, um Estado mais enxuto. Não. É sempre aumento de carga tributária, é a resposta dos governantes. O ouvinte Denis Lemos, de São Vicente, mandou assim: existem tributação, exemplo, um produto importado paga 18% de ICMS na entrada, o importador vende para as lojas, paga de novo 18%, e a loja vende para o consumidor, tem de novo 18%. É exatamente o que o Ronaldo Serápicos falou, incide várias vezes sobre o mesmo produto. É um imposto antigo que precisa ser reformulado, e o ouvinte Denis Lemos concorda. Ô, Paulo, só uma observação com relação ao que o Supremo decidiu essa semana, o ministro Edson Fachin, no meu ponto de vista, foi acertadamente, porque ele decidiu que há necessidade de edição de uma lei complementar para isso. Porque quando você gera de um estado uma venda que para outro estado, ele recolhe sobre aquele, recolhe a diferença sobre o estado de origem e sobre o estado de destino. Só que não há uma regulamentação certa, porque todo estado tem a sua regulamentação e eles cobram sobre o cliente, cada um de acordo com a sua opinião, tá? E, como bem disse o Ronaldo, isso tem que ser rediscutido, porque quando foi feita essa lei, o comércio de vendas eletrônicas ainda não existia. Hoje é muito simples você comprar uma geladeira, por exemplo, no estado do Espírito Santo, e receber ela aqui na cidade de Santos ou na nossa região, e o imposto foi recolhido no estado de origem e a diferença no estado de destino. Só que a gente também tem que pensar não só na comercialização de produtos e serviços, mas também nos municípios, Paulo, porque o ICMS ele é 75% do estado e 25% do município. Só que você imagina que o município que recebe aquela mercadoria, ele tem uma despesa, porque a pessoa vai usar o serviço público de recolha de lixo para poder tirar a embalagem de dentro da sua cidade, para poder levar. Então, quer dizer, eu acho que tem que ser discutido. Para mim, o ministro Edson Fachin acertou na sua decisão, deram um prazo até 2022, que o Congresso Nacional vai ter tempo para poder discutir a edição dessa lei complementar. Então, eu acho que foi uma evolução, a gente teve, sim, um começo de um caminho para uma solução que já passou do tempo da gente criar essa lei complementar. São dois assuntos diferentes, né? O setor de comércio de veículos usados obteve uma vitória na alíquota do ICMS sobre veículos usados, aumento do governo Dória no final do ano, e o Supremo Tribunal Federal aprovou, determinou que os estados, que a Câmara Federal, o Senado, façam uma lei regulamentando essa cobrança da diferença de alíquota do ICMS quando o consumidor faz a compra num estado onde ele não mora, porque existe legislação diferente. Na Bahia, por exemplo, alguns produtos 6% de ICMS, em São Paulo 25%, é uma diferença bastante significativa. Então, o Supremo determinou que seja feita uma lei para regulamentar isso aí. Nós vamos terminar a edição de hoje, já bem atrasados, com uma participação da ouvinte Jéssica. Ela mandou assim: bom dia. Sobre a ocorrência na Cachoeira do Melvim, Praia Grande, ela gostaria de parabenizar a Cabeça d'Água, né? A equipe da Guarda Civil Municipal Ambiental de Praia Grande, que acompanhou os bombeiros nas buscas pelo jovem desaparecido. Foram 3 longos dias andando dentro da mata, da água, com água quase na cintura, com o peso da farda e dos equipamentos, com fome, sob o sol e firmes na missão. Aí ela manda: meus parabéns a todos, e isso inclui o marido dela, Renato Ferraz, que ela tem muito orgulho dele. Deus abençoe todos que se arriscam tanto em prol do próximo. 8h07, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que teve comentários do Ronaldo Serápicos, do André Orsini e da Camila Morim, o quadro de Dica de Cinema com Marcelo Pavão e uma entrevista com o tenente policial militar da Defesa Civil do Estado, Matheus Roncato, sobre as chuvas previstas para esse finalzinho de fevereiro aqui no litoral de São Paulo. Para você, ouvinte, teve também o Paulo Andrade operando a mesa de áudio e participando, e teve principalmente participação, audiência, carinho, companhia do ouvinte da Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, segunda-feira, nesse mesmo horário das 7 da manhã,
e um ótimo final de semana para você, que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, um novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan.